Bom, pessoal, hoje vai estar aberto para você a parte de introdução à lógica de programação. E aí, as atividades ainda da unidade 1 ainda estão abertas, porque alguns alunos entraram, né, na semana passada. Então, eu vou dar mais essa semana para vocês fazerem, tá? Então, para quem está acessando agora, deixa eu só entrar aqui para vocês visualizarem. Então, essa aqui é a página inicial da escola, né, que aparece para vocês quando vocês colocam lá ITCDF. E aí vocês vão vir em salas virtuais, acesse, tá? E aí vocês vão ter que acessar aqui com a matrícula e a senha. Vocês estão vendo aqui que vocês têm a opção para solicitar o aproveitamento de estudos. E essa opção termina hoje. O que é esse aproveitamento de estudos? Vamos supor que você já fizeram alguma dessas disciplinas, operador, ou lógica, ou RHT, quais são as outras disciplinas que vocês têm? Português, ou fizeram inglês, ou fizeram qualquer um desses cursos. Vocês podem entrar com pedido de aproveitamento. Então, vocês vão logar com a conta de vocês, né? Se vocês clicarem aqui, ele vai pedir para vocês entrarem com a matrícula e senha. Então, a matrícula e a senha a matrícula. E aí, vocês vão preencher um formulário e aí anexar os arquivos lá no formulário. Quando vocês clicarem aqui e entrar com o usuário de vocês, porque como eu vou entrar com o meu usuário, não vai aparecer. Ele vai dar todas as instruções que vocês têm que preencher e os arquivos que vocês têm que anexar. Então, lembrando, aproveitamento de estudos, vocês podem solicitar até hoje e o resultado sai para vocês no dia 13. Mesmo eu pedindo aproveitamento de estudos, eu devo continuar fazendo as tarefas das minhas salas, das minhas disciplinas? Sim, vocês têm que fazer as tarefas, porque vocês só vão contar se o pedido de vocês foram deferidos, ou seja, aceitos, ou se não, após o resultado do dia 13. Então, no dia 13 é que vocês vão receber o resultado final. E aí, após isso, se for deferido, o que foi aceito, vocês não vão precisar cursar aquela disciplina. E se foi indeferido, ou seja, não foi aceito aquele pedido seu, você vai cursar a disciplina, tá? Então, vocês têm até hoje para fazer essa solicitação, tá? É só entrar com a matrícula de vocês, ler as informações lá corretamente e aí preencher lá, que eu acredito que vocês têm que anexar ao certificado de vocês para eles comprovarem, tá? Lembrando, né, a nossa sala, se alguém ainda não se inscreveu, a LLP-MN-220, que é segundo semestre de 2020. Esse 220 é isso, segundo semestre de 2020. LLP é o nome da disciplina, MN é o meu nome e sobrenome, e 220 é segundo semestre de 2020. Então, o que já tem na sala para vocês que estão entrando agora? Está muito baixo o áudio? Deixa eu aumentar aqui, peraí. Deixa eu aumentar aqui. Marcela, é referente ao aproveitamento que eu estava falando. Se vocês tiverem cursado alguma disciplina dessas que está na grade de vocês, ou seja, operador de micro, inglês, relações humanas do trabalho, LLP, português, o que vocês podem fazer? Vocês têm até hoje, né? Foi aberto ontem, e tem até hoje para preencher esse aproveitamento que está bem na tela para vocês, quando vocês acessam, aparece. Se vocês logarem com o usuário de vocês, vai aparecer lá no usuário de vocês. Para aproveitamento, clique aqui. Então, basta vocês abrirem esse formulário, ler as informações que ele pede lá e preencher. Aí, depois disso, anexa os documentos lá
e aí a coordenação vai analisar seu pedido. Se tiver tudo ok, se a carga horária que você cursou da disciplina condizer com a disciplina nossa, se o conteúdo for os mesmos, aí você vai ter o pedido deferido, ou seja, aceito. Aí você não precisa cursar a disciplina. Agora, se dá indeferido, aí você tem que cursar a disciplina. Então, vocês têm vocês podem fazer esse pedido de aproveitamento de estudos, tá? Dessas disciplinas que vocês vão cursar. E nesse período, termina hoje, tá? Então, vocês vão entrar e fazer a solicitação lá. Deu para entender essa parte? Tranquilo, Marcelo? Então, vamos lá. Aí eu falei que vocês vão acessar o ambiente, né? Aqui, geralmente, do lado esquerdo para vocês, quando vocês clicam nesses 3 pontinhos, inclusive no celular ele aparece desativado, é só vocês clicarem nessas 3 linhas aqui. Ele vai trazer as informações das salas para vocês. Para mim vai aparecer diferente, porque eu tenho mais de uma sala, né? No caso, para vocês vai aparecer todas as salas que vocês cursam. E aí vocês vão clicar na nossa sala, que é LPMN 220, né? Segundo semestre de 2020. Então, quem ainda não se inscreveu, eu posso passar a chave para vocês, e aí vocês ficam para o final da aula que a gente faz a inserção juntos, tá? Para vocês se inscreverem na sala. Vocês têm que se inscrever na sala para ter o acesso. Bom, o que já está liberado para vocês, que já nesse decorrer do semestre? Vou mudar meu papel aqui para estudante para aparecer igual aparece para vocês. Bom, eu aumentei o prazo da atividade da unidade 1, né? Então, vocês vão ver aqui que tem a unidade 1, que a gente tratou de lógica matemática. Então, foi 5 semanas, ou 4 semanas, né? 3 atividades avaliativas, mais a avaliação de conhecimentos 1. Então, foi uma atividade para cada semana, tá? Essas atividades foram tiradas baseadas onde? Nesse livro de assunto. Então, a gente sempre nas unidades vai ter esse formato aqui. A gente vai ter as orientações, vai ter um fórum de dúvidas para a unidade, vai ter o livro daquela unidade e vai ter uma atividade daquela unidade, tá? Então, sempre vai ser esse mesmo padrão. E aí, como teve alunos que entrou, né, nas vagas de remanejamento, né, de remanescentes, eu ampliei esse prazo aqui dessas atividades, tá? Então, vocês têm até essa semana para concluir essas atividades aqui. Essas atividades, eu fiz 2 aulas, 2 encontros. Então, os encontros, vocês vão encontrar no item 11, tá? Então, todas as aulas vão estar aqui em encontros virtuais. E aí, vocês vão ver os 3 encontros que a gente já teve, tá? Então, já vai estar a gravação da aula aqui. O primeiro encontro foi aquele que a gente teve com todos os professores. Segundo encontro, a gente falou de lógica matemática, sentença, proposição e conectivos. E a terceira, que a gente trabalhou tabela verdade e operações. Todos esses 2 assuntos referente a essa unidade que a gente trabalhou nas semanas anteriores, nessas 4 semanas, tá? Então, já tem essas atividades para vocês fazerem, quem está entrando agora. Quem já está e não fez, aproveita aí para fazer. Quem já fez, essa semana já está liberado para vocês essa atividade aqui, né, de introdução à lógica de programação, vai ser referente a essa semana, e aí a gente vai estudar o livro, basicamente, o que é algoritmo, descrição narrativa, fluxograma e português estruturado, e aí vai ter uma atividade dessa semana. Lembrando que a gente sempre faz assim, as atividades, né, valem 3 pontos, e aí a avaliação de conhecimentos vale 7. Essa avaliação de conhecimentos a gente vai fazer quando estiver lá em linguagem C, porque agora a gente vai estudar algoritmo, depois começar a linguagem C, e aí a gente vai fazer uma avaliação dos 2 assuntos.
Mas lembrando que sempre a avaliação é baseada nos questionários que vocês já fizeram, tá? Então, essas questões que estão aqui são baseadas nesses questionários. A única diferença é que eu ponho para colocar aleatório. Então, eu não sei qual questão que vai sair para vocês. Se vai ser do questionário 1, do questionário 2 ou do questionário 3. Então, todas as vezes que você abrir o questionário, ele vai pescar as questões que pode ser do questionário 1, do questionário 2 e do questionário 3. Mas são as mesmas perguntas que tem nesses questionários, não tem novidade nenhuma, tá? Então, quem não fez, faça. E aí a gente vai partir para unidade 2, que é a aula de hoje. Então, a gente vai tratar desses conceitos aqui. E aí, Iraci, aí depois eu passo para você, se você não tiver a matrícula, tá? Eu passo para você a sua chave e a gente faz a inscrição juntos lá, tá? As aulas gravadas ficam no tópico 11 lá, tá, Isabela? Nesse tópico aqui que eu falei para vocês. Nesse tópico 11, vocês vão vir aqui, as aulas vão estar gravadas aqui. E aquela outra pastinha que vocês viram lá, a outra pastinha é dos arquivos, tá? Então, sempre que eu mando a aula para vocês, eu mando também por e-mail, mas eu ponho aqui também, ó. Arquivos e encontros virtuais. E aí já tem o material do primeiro, do segundo encontro e do terceiro encontro, tá? Os slides que a gente trabalhou nas aulas. Então, os materiais sempre nesse tópico 11, tá? Bom, então vamos trabalhar a unidade 2, tá? Que a gente vai falar basicamente de algoritmo e aí vocês vão fazer a atividade. Alguma dúvida aqui na sala? Ah, lembrando, né, que eu pedi para vocês colocarem a foto de vocês. Para relembrar, vocês vão clicar aqui. Quando você não tem foto, isso aqui aparece em branco, né? Você vai clicar na setinha, preferências. Vai vir aqui, ó, modificar perfil. Desce na barra de rolagem. Vai vir aqui, ó, arquivo. Nova imagem. Vocês vão clicar aqui, ó, nessa paginazinha. Vai indicar onde está o arquivo de vocês. Se vocês fizerem pelo celular, acho que ele já indica lá a galeria. Você pode pegar a foto direto da galeria. Se você fizer pelo computador, aí você vai vir aqui escolher arquivo e vai indicar onde está a figura de vocês, tá? Onde está a foto de vocês. Então, vocês vão indicar aqui. E aí, indicou, clique em abrir, a foto vai aparecer, o nome do arquivo vai aparecer aqui. Quando o nome do arquivo aparecer aqui, vocês vão clicar aqui, ó, enviar este arquivo. Fiz isso, já vai colocar minha foto? Não, vocês têm que vir aqui, ó, atualizar perfil. Aí, quando vocês clicarem em atualizar perfil, aí ele vai colocar a foto de vocês do lado aqui, tá? Lembrando para a mensageria, quando vocês querem falar com o professor. Vou clicar aqui, cancelar aqui, senão não vai deixar. Basta vocês clicarem aqui na mensageria. Aí vocês colocam, os professores estão todos cadastrados assim, prof. Aí, se eu sei o nome do professor, eu já coloco. Se não, eu venho aqui e mando pesquisar. Aí ele vai trazer todos os que iniciam com o professor. Aí eu mando carregar mais aqui, ele vai carregar todos os professores da escola, tá? Aí, se você quiser procurar pelo nome específico, você vai colocar o nome do professor aqui. Chegou no professor, clica, escreve sua mensagem aqui, ó, e aí é só enviar. Isso aqui chama-se mensageria, tá? Qual o outro recurso que vocês têm? Deixa eu voltar para a sala, sem ser a mensageria. Vocês podem utilizar o fórum de dúvidas da própria sala. Então, o que acontece? Veio aqui, ó,
clico aqui em responder, escrevo o que eu quero aqui e enviar, tá? Aí você vai escrever o que você quer aqui, a sua pergunta. Quando vocês forem fazer uma pergunta do questionário, o ideal é que vocês coloquem para mim o início da questão do questionário, tá? Por que que acontece? Porque tem uma opção lá que chama misturar questões. Então, todas as vezes que vocês abrem o questionário, as questões vão aparecer em ordens diferentes. Então, se você colocar para mim assim, professor, eu não entendi a pergunta 1 do questionário 1. Aí pode acontecer que quando eu abrir o questionário, a questão que aparece para mim não é a mesma que você tem a dúvida. Então, quando vocês forem fazer uma pergunta do questionário, né, se, estou com dúvida, respondi o questionário, mas fiquei com dúvida nessa questão. Aí vocês vão dizer o enunciado da questão para eu saber de qual questão que é, tá? Para mim fica mais... Porque aí eu consigo localizar a questão. Se vocês só falarem para mim assim, a primeira pergunta do questionário 2, na hora que eu abrir o questionário, ele vai alterar para mim, eu não vou saber. Eu posso estar respondendo para você, mas não é a dúvida que você tem. Então, quando vocês forem fazer do questionário, vocês colocam para mim o enunciado da questão. Que aí, na hora que você coloca o enunciado da questão, eu já sei de qual questão se trata, tá? Aí, escreveu aqui, clique em enviar. Mesma coisa, do livro é mais fácil. Estou com dúvida no capítulo 1, porque o livro não vai ser alterado, né? A ordem. Então, vocês podem colocar do livro também. Colocou sua pergunta, só clicar aqui em enviar, tá? Então, esse aqui é os fóruns das unidades que vocês vão utilizar. E eu estou vendo que vocês estão usando muito pouco, então eu acredito que vocês estão... Tá tudo de bom. Porque ninguém perguntou nada, então tá tudo assim. Perguntaram pouco, sabe? Quero dizer que perguntaram pouco. Então, sinal que tá fácil ainda. Então, essa vai ser a unidade que a gente vai trabalhar agora, tá? Alguma dúvida aqui de como vocês vão acessar, mandar mensagem? Por que que eu reforço isso aqui, gente? Para vocês lembrarem como é que vocês usam a plataforma e para vocês enviarem a solicitação de vocês. Principalmente agora que a gente está, né, com alguns alunos recentes que ainda não acessou a plataforma ainda, né? Mas aí depois, quando vocês começam a mexer, vocês veem que é tranquilo, tá bom? Então, essa semana a gente vai trabalhar dessa forma. Como é que funciona a minha disciplina? Sempre eu abro atividade na quarta-feira, tá? 2 horas, as atividades estarão liberadas para vocês. Quanto tempo eu tenho para fazer as atividades? De quarta-feira até a terça-feira da próxima semana. Quando é quarta-feira que vem, eu já começo uma nova unidade. Então, por que eu ponho até terça? Para vocês não acumularem. Então, sempre eu abro dessa forma. Se por acaso um aluno não teve condições de fazer, aí você vai mandar uma mensagem para mim explicando por que você não fez, e aí a gente vai analisar o caso e qualquer coisa eu reabro a atividade, tá? Mas vai funcionar dessa forma. Sempre na quarta-feira, aí vocês têm a quarta, quinta, a sexta, tem o sábado, domingo, a segunda e a terça, tá? Sempre eu fecho às 11 horas da noite, da terça-feira, tá bom? Então, funciona dessa forma. Então, vocês, a minha disciplina é uma das que vocês têm 3 aulas, né? 3 aulas. E aí vocês vão ver que tá muito light, porque se fosse no presencial, não estaria tão light assim, né? Porque eu peço uma tarefa, geralmente por semana. Por semana, 3 dias de aula. Se fosse no presencial, a gente estaria fazendo muito mais exercícios. Por isso que eu deixo os testes de conhecimentos e já deixo o gabarito, que é uma forma de vocês fixarem, né? E a atividade de fixação para vocês responderem, tá? E aí eu vou mostrar depois como é que vocês fazem se vocês quiserem imprimir o livro, tá? Tem como vocês imprimirem o livro para vocês no formato PDF. Não quero toda hora estar logando para acessar a internet. Eu posso imprimir esse livro aqui, salvar esse livro aqui no formato PDF, tá? Já vou mostrar aqui rapidinho. É porque hoje o conteúdo é pouco, por isso que eu estou mostrando outras coisas.
vocês vão ver que é bem conceitual, rapidinho eu passo. Então, aqui, ó, quando você vem aqui, né, lembrando o livro, né, apesar de ter muitos itens aqui, vocês vão ver que aqui é pouquinha coisa que eu escrevo, né, sempre vai ter uma figura, um exemplo. E aí, para navegar no livro, vocês podem usar essas setinhas, ó, ou podem usar aqui o sumário, aqui o índice. Então, eu clico aqui, posso clicar em qualquer um desses aqui, que ele já vai me abrir o assunto, tá? Então, ó, exemplo, passos. E aí eu vou ter posso navegar pelas setinhas ou posso navegar direto aqui pelo sumário. Aí é a critério de vocês. Para imprimir o livro, caso vocês queiram lá, ou imprimir ou salvar em PDF, né? Vocês vão vir aqui, ó, nessa engrenagemzinha, vai clicar nessa setinha e vai ter aqui, ó, imprimir o livro todo. Eu vou compartilhar outra guia, tá? Porque ele vai abrir uma janela. Então, nessa janela aqui, ó, ele já me dá o formato do livro, tá? De como vai sair. Aí eu vou clicar aqui de novo, ó, e imprimir o livro todo. Deixa eu ver se tem como eu compartilhar essa guia da impressora. Que eu acho que vocês não veem. Espera aí. Eu acho que essa guia aqui vocês não veem. Só um instante. Vou ver se eu consigo mostrar para vocês a outra guia. Eu não abro da impressora. Abre. É porque como ele abre a janela da impressão, deixa eu ver se aparece para vocês a janela da impressão. Apareceu essa janela aqui, onde tem salvar como PDF, ou não? Alguém me responde? Ou não apareceu nada? Não, está apresentando. Gente, me responde, não está apresentando. Então, aqui, ó. Essa janela aqui, ó, essa daqui é da impressora, tá? Se na sua... agora eu estou clicando direto no negócio, peraí. Geralmente, quando você tem impressora e a impressora sua está ativa, geralmente aparece para você assim, ó, imprimir, e aqui está selecionada a impressora, tá? Isso aí serve para qualquer documento que vocês querem salvar como PDF. Aí vocês vão vir aqui, destino, e vai alterar isso aqui, para salvar como PDF. Então, quando vocês clicarem aqui, salvar como PDF, e clicar aqui no botão salvar, automaticamente ele já vai abrir o local do computador e já vai abrir aquela opção para você colocar o nome, tá? Então, ele já vai salvar aquele livro nesse formato aqui de PDF, tá? Então, é assim que vocês fazem. Vai vir aqui, clica em imprimir o livro, depois clica em imprimir o livro de novo. Quando abrir essa janela aqui, se tiver impressora, é só vocês virem aqui na setinha, ó, e alterar aqui, salvar como PDF. Clica em salvar, escolhe um lugar, a área de trabalho, os meus documentos, ou então uma pasta, né, que vocês vão criar lá para se organizar dentro da disciplina, e aí salva lá dentro. Aí você pode depois enviar lá para o seu celular, ou copiar via USB, lá via cabo USB para o seu celular, ou fazer direto no celular
Eu acho que tem como vocês fazerem. Eu nem verifiquei, mas eu vou dar uma olhada depois. E aí, clique em salvar, tá? Então, é assim que vocês vão fazer, caso queiram, imprimir o livro, tá? Caso queiram imprimir o livro. Vamos para a aula de hoje. Lembrando que eu já enviei esse material para vocês, tá? Então, vamos falar de que é algoritmo. Então, a gente vai, para entender lógica de programação, né, que agora a gente vai, não está entrando ainda em C, a gente vai falar de lógica de programação, a gente já falou de lógica matemática, e agora a gente vai falar de lógica de programação. E para falar em lógica de programação, a gente vai usar o conceito de algoritmos. Então, para a gente chegar lá no resultado final, na hora que a gente vai construir um programa, a gente precisa conhecer o conceito de algoritmo, porque é o algoritmo que a gente começa a ter esse pensamento de computacional, que é a gente pensar em como a gente vai criar uma rotina para desenvolver esse programinha, tá? Então, o que a gente tem? O que é um algoritmo? Todas as vezes que vocês pensarem em algoritmo, vocês vão pensar que é uma sequência de instruções finitas e ordenadas. Ou seja, se eu falar para vocês, olha, me diga aí como é que você faz, qual o seu procedimento para ir para a escola, antes de ir para a escola. O que você faz? Você vai levantar, você vai almoçar, você vai tomar banho, você vai juntar o material, você vai pegar um ônibus. Mesma coisa, se eu falar para vocês, falem uma rotina para mim aí que vocês usam para lavar as mãos. Como é que vocês fazem para fazer esse procedimento? Qual que vai ser o primeiro passo que vocês vão fazer? Onde vocês têm que ir? O que vocês vão utilizar? Vocês vão primeiro abrir a torneira, ou vocês vão passar o sabonete primeiro, ou vocês vão enxugar. Você vai ter que me dizer uma sequência lógica, tá? Então, quando a gente fala de algoritmo, a gente vai fazer uma sequência de instruções que sejam finitas, ou seja, que tenha fim e que seja de forma ordenada. Então, se eu falar para vocês, ó, hoje me diga os passos que vocês vão utilizar para atravessar a rua. O que você vai falar? Vai atravessar uma faixa de pedestre. Primeira coisa, você vai olhar para os lados, parar, né, na faixa de pedestre, olhar para os lados, depois você vai dar o sinal de vida, vai observar se o carro parou. Se o carro parou, o que você vai fazer? Atravessar. Se o carro não parou, o que você vai fazer? Aguardar. Então, eu tenho como dizer para você a sequência que você vai utilizar, a ordem que você vai utilizar. Então, tudo que a gente consegue colocar em rotina, ou seja, em sequência, a gente chama-se de algoritmo. Por isso que eu coloquei aí os exemplos de uma receita, de trocar um pneu, de trocar uma lâmpada, um manual de instruções. Isso tudo tem uma sequência lógica. E como tem uma sequência lógica, né? Eu vou primeiro fazer o quê para trocar a lâmpada? Eu vou pegar uma escada, vai precisar de escada. Depois eu vou tirar a primeira lâmpada, ou eu já vou colocar a lâmpada. Então, você tem uma ordem. Então, se você tem uma ordem, a gente chama de algoritmo, tá? Então, isso que é um algoritmo. E aí, dentro de algoritmo, a gente tem o que a gente chama de formas de representação. Então, eu tenho 3 formas, basicamente, para representar essa sequência finita e ordenada de instruções que eu vou fazer. Eu tenho o que a gente chama de descrição narrativa, eu tenho o que a gente chama de fluxograma, e eu tenho o que a gente chama de pseudocódigo, ou português estruturado, ou Portugal. Então, não confunda com primeiro chamar de português estruturado linguagem. Português estruturado não é uma linguagem, tá? É uma estrutura que a gente vai utilizar, que a gente pode depois utilizar em qualquer outra
linguagem de programação. Eu posso usar no C, eu posso usar no Java, eu posso usar no PHP, eu posso em qualquer outra linguagem. E aí a gente tem aqui, ó, uma setinha indicando subjetividade e precisão. O que é isso? Quando a gente faz descrição narrativa, a gente vai muito para subjetividade. Ou seja, eu posso criar o mesmo algoritmo que você, utilizando a descrição narrativa, e você colocar um algoritmo com mais detalhes do que o meu. Então, por isso que é subjetivo. Eu não tenho assim, o certo. O meu é certo e o seu é errado. O meu tem alguns detalhes que o seu não tem, ou vice-versa. Mas eu tenho início, eu tenho a rotina, ou seja, a sequência lógica, e vou ter o fim. Então, por isso que a descrição narrativa a gente utiliza para compreender a estrutura do algoritmo, mas, por ser subjetivo, a gente não utiliza para transformar em linguagem, né? A gente vai utilizar isso quando a gente for trabalhar com pseudocódigo. O que é o fluxograma? O fluxograma é uma forma de vocês representarem o algoritmo em formato de desenho, de formas, tá? Então, o fluxograma serve para você pegar uma descrição narrativa. O que é a descrição narrativa? Eu vou colocar na ordem que eu vou fazer as instruções. Isso que é a descrição narrativa. Aí, o fluxograma, eu vou pegar aquelas instruções que eu coloquei na descrição narrativa e vou fazer em formato de desenho. E a gente vai ver que tem umas estruturas que vocês têm que utilizar. Quando for estrutura de decisão, é losango. Quando for entrada, quando for saída, quando for processamento, tem todo um formato que vocês têm que utilizar. E aí a gente vai para o pseudocódigo, que é o quê? Pegar aquela descrição que é subjetiva e colocar ela mais no formato de precisão. Porque esse pseudocódigo é que a gente vai utilizar para dar a instrução lá para o computador, como é que ele vai executar o que eu quero. Então, se eu vou somar 1 mais 1, no português estruturado, eu vou dizer, você vai receber um número, vai ler o número, vai depois gravar em uma variável, depois vai fazer, vai armazenar a soma em outra variável, e depois você vai fazer outra, vai me dar um resultado. Então, eu vou dizer, mas no formato de estrutura de código, tá? Então, no pseudocódigo. E aí, a gente vai ver cada um deles, né? Então, a descrição narrativa é que a gente fala que se aproxima da linguagem natural. O que é linguagem natural? O que vocês utilizam, a língua portuguesa. Então, se eu falar para vocês assim, ó, faça uma rotina para mim ligando do celular. O que você vai fazer? Você vai me dizer, vou pegar o celular, depois vou desbloquear o celular, depois eu vou entrar no WhatsApp, vou procurar o número de quem eu quero falar, e depois eu vou fazer a ligação para a pessoa. Então, eu te disse como que eu vou usar, em descrição narrativa, o procedimento que eu fiz para ligar no celular. Mesma coisa, eu falar, me diga aí como é que vocês vão ligar a TV. Aí vocês vão me dizer, vou pegar o aparelho lá, o controle remoto, vou ligar. Depois eu vou selecionar o programa que eu quero. Aí eu vou assistir, se eu depois se eu não quero mais assistir, eu vou desligar o aparelho. Então, você vai me dizer uma rotina daquilo que você está fazendo. Isso é uma descrição narrativa. Por isso que a receita de bolo entra, por isso que o trocar de pneu entra. Se eu pedir para vocês me dizerem como é que você faz um sanduíche. Então, qualquer situação cotidiana tem como eu fazer em formato de descrição narrativa, tá? Então, vocês vão utilizar verbo, né? Um verbo por frase, frases curtas, objetivas e evitar palavras de sentido duplo. Então, vocês só vão me dizer a rotina que vocês vão fazer, só isso. Então, ó, se eu pedir só um dobro de um número, o que vocês vão me dizer? Eu preciso digitar o número, depois gravar em uma variável, multiplicar o número por 2, gravar o resultado e mostrar o resultado. Poderia ser de outra forma? Poderia.
eu poderia dizer, eu digitei o número 2, depois multipliquei esse número 2 por outro e mostrei o resultado. Eu posso fazer em três processos. Eu li o número, multipliquei por 2 e mostrei o resultado, tá? Então, eu tenho várias maneiras de descrever e não quer dizer que uma está certa e a outra está errada, quer dizer que uma está mais complexa, ou seja, tem mais instruções e a outra não. Por isso que é abstrato, tá? Então, a descrição narrativa é isso. Então, vocês vão ver lá no exercício, que eu acho que eu pedi para vocês fazerem do orelhão, de uma ligação, ou se eu tivesse pedido para fazer de um sanduíche, ou se eu pedisse para vocês fazerem a receita de um bolo. Então, qualquer uma dessas rotinas, você consegue descrever em sequência, é uma descrição narrativa. E aí a gente vai partir para o que a gente chama de fluxograma, né? Então, o fluxograma nada mais é do que usar figuras, símbolos, e aí eu vou descrever aquele mesma descrição narrativa em formato de símbolos geométricos. Então, um exemplo. Então, a representação, como é que vocês vão dizer? Vocês vão ver que cada formato serve para uma coisa, né? Aqui eu vou representar a saída de dados, aqui eu vou representar esse retângulo pela entrada de dados, aqui é para atribuição de valores, aqui é para mim quando eu quero fazer estrutura de decisão, aqui é para mim iniciar ou finalizar o algoritmo, e as setas são só para me indicar o fluxo daquelas instruções, tá? Esses aqui são símbolos básicos. Vai ter algumas literaturas que vocês vão ver que tem mais símbolos, mas só com esses aí já dá para a gente trabalhar, tá? Então, exemplo, o início do meu algoritmo. Então, eu declarei aqui, ó, duas variáveis, né? N1, que eu vou usar para receber a nota 1, N2 para a nota 2. Depois, eu vou utilizar aqui o processamento, né? O que é o processamento? Ele quer saber a média do aluno. Então, o que é a média? A soma desses dois valores, dessas duas notas, dividido pela quantidade. Por que eu usei o parênteses aqui? Porque se vocês não utilizarem o parênteses, se eu colocar assim, ó, N1 mais N2 barra 2, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o último valor, dividir por 2 e depois somar com N1, tá? Então, quando eu coloco parênteses, eu determino uma ordem de precedência. O que ele vai resolver primeiro? A soma, depois ele vai fazer a divisão, tá? Então, a mesma coisa, quando eu for calcular a média de vocês no final, eu vou somar as 4 notas de vocês, entre parênteses, então, N1, N2, N3, N4, e depois vou dividir pela quantidade, que é 4. Isso aí é a média aritmética, tá? Não é ponderada, não. Aí, o que ele quer? Ele quer que me diz se o aluno foi aprovado ou não. Para fazer isso, eu preciso usar esse losango aqui, que é isso aqui representa uma estrutura de decisão, tá? Então, aqui, ó, depois que eu somei, eu coloquei aqui, ó, que média tem que ser maior ou igual a 7. O que é isso aqui? Essa variável aqui, média, vai armazenar o resultado desses valores aqui, ó. Ou seja, o número que tiver, que é a soma de N1 mais N2 dividido por 2, ele vai armazenar aqui. Vamos supor que fosse 20 dividido por 2. Então, esse média aqui vale 10. O que ele faz aqui, ó? 10 maior ou igual a 7. 10 não é maior que 7? Aí vocês vão me dizer se é verdadeiro ou se é falso. Se for verdadeiro, o que ele vai colocar na saída lá? O que tem que sair lá para o usuário? Que ele é aprovado. Se for falso, se não atender, o que ele vai colocar? Que é reprovado. Então, aqui eu trabalho com estrutura de decisão. Isso aqui a gente vai ter depois uma unidade específica para isso. Não se preocupe com isso.
preocupa com o desenho da estrutura. E aí eu tenho aqui o fim do algoritmo. Então, se eu fosse escrever em descrição narrativa, como é que eu escreveria? Recebe o número 1, ou digita o número 1, ou então escreva o número 1, a nota 1, escreva a nota 2. Depois, na variável, na média, some os dois valores, ou seja, soma N1 mais N2 e divide por 2. Depois, pega o resultado da média e verifica se é maior ou igual a média 7. Se for, escreva aprovado. Se não, escreva reprovado. Então, assim que eu faço na descrição narrativa, tá? E aí, o fluxograma eu utilizo para representar, tá? E aí, a gente tem o que é mais importante para nós. O que eu quero que vocês aprendam, de fato, além da descrição narrativa e o fluxograma, o mais importante é o português estruturado, porque é essa representação aqui que a gente vai converter para linguagem C, tá? Então, ele coloca aqui, ó, linguagem mais restrita que o português, em linguagem natural. Então, aqui a gente vai escrever numa ordem sequencial, que vocês vão ver. A gente vai colocar termos bem definidos. Então, a gente não vai escrever assim, ó, pegue o número 1. A gente vai só declarar uma variável que chama N1, tá? Então, possui um conjunto de palavras e regras específicas, que eu vou mostrar para vocês. E a gente vai fazer as implementações primeiro lá no formato, no papel, e depois vocês vão ver que é bem tranquilo vocês converterem isso para a linguagem, tá? Então, a gente vai fazer dessa forma. A gente vai trabalhar dessa forma. E aí, o que a gente tem? Ó? Um exemplo. Você tem aqui, ó, o algoritmo. Você vai escrever o nome do algoritmo. Então, para cada vez que você for criar um algoritmo, você vai dizer, se o algoritmo é para somar, então eu posso colocar aqui, soma, soma. O algoritmo é para média, então vou escrever aqui média. O algoritmo é para número maior, eu vou escrever aqui número maior. Então, eu vou escrever para que eu estou criando aquele algoritmo, qual é meu resultado final que eu quero naquele algoritmo. Depois, vou declarar as variáveis. Que são variáveis, gente? Variáveis nada mais são que nomes que vocês vão dar. E aí, na linguagem C, a gente vai ver quais os nomes que vocês podem utilizar e quais não, para receber aquele número que você digitar ou aquele valor que você digitar. Então, pode ser um caractere, pode ser um número, pode ser uma cadeia de caracteres. Então, as variáveis servem para isso. Então, quando eu crio a variável N1, é para receber a nota que eu digitar. Então, a nota que eu digitar naquele campo vai aparecer em N1. A nota que eu digitar lá no campo N2 vai aparecer em N2. Então, a declaração das variáveis. Depois que a gente declarar as variáveis, aí vai vir o corpo do algoritmo, né? A gente vai dar o início, vai colocar o início e o corpo. O que é esse corpo aqui? O processamento. Então, o que eu quero que faça? É a soma, vai aparecer, eu vou colocar aqui, soma igual N1, N2. Eu quero que o usuário digite, aí eu vou utilizar o escreva para o usuário digitar. Escreva o número 1. Aí o usuário vai escrever o número 1. Escreva o número 2. Aí eu vou dizer, leia o número 2. Soma, vai receber N1 mais N2. E aí, no final, eu quero que escreva o N2. Então, tudo que eu quero que faça no algoritmo, tudo que eu quero que realize, ou seja, pode ser uma operação de somar, pode ser uma operação de subtrair, pode ser uma operação de comparação, pode ser multiplicação, pode ser potência, pode ser para calcular a velocidade, pode ser qualquer
situação, qualquer problema no corpo do algoritmo, vocês vão colocar o processamento, o que, que vocês querem que realize. Aqui, na declaração, você só vai declarar a variável e o tipo da variável. A gente vai ver isso. E aí, vai finalizar o algoritmo, tá? Então, sempre vai ser assim. Algoritmo, o nome. Aí, o nome pode ser qualquer nome que vocês queiram dar. Depois, a gente vai declarar as variáveis, ou seja, os nomes que eu vou utilizar para armazenar os dados dentro daquele meu programa. O que vocês têm que lembrar? Se eu vou lá usar uma variável soma, eu tenho que declarar aqui. Se eu for utilizar uma variável chamada multiplicação, eu vou declarar aqui. Eu vou utilizar uma variável chamada potência, eu vou declarar aqui. Todas as variáveis que vocês forem utilizar, todas, vocês vão declarar nesse corpo aqui. Nessa declaração de variáveis. E no corpo? O corpo vocês vão dizer o que você quer fazer com essas variáveis que você declarou aqui, tá? Então, vai funcionar assim. E aí, por isso que eu pus alguns exercícios para vocês fazerem, para vocês treinarem isso, tá? E depois vou até pôr mais alguns exercícios. Então, para montar o algoritmo, o que vocês vão pensar, né? Quais são os dados de entrada? Ou seja, primeiro eu vou ter que informar o quê? Quais são as variáveis que eu vou informar? Depois disso, vocês vão dizer qual será o processamento. Ou seja, o que eu quero que seja feito. Eu quero que seja feita uma soma, eu quero que seja feita uma subtração, eu quero que seja feita uma igualdade. Então, aqui dentro, vocês vão dizer o que vocês querem que seja processado. E os dados de saída, o que você quer que seja impresso. Então, lá nesse exemplo do fluxograma, se eu colocar aqui, ó, a saída é o quê? É o resultado, se ele é aprovado ou se ele é reprovado. Esse aqui é a saída. Então, se a média dele for maior que 7, ele vai escrever aprovado, e se a média dele for menor que 7, ele vai escrever reprovado. Tá? Então, a saída vai ser essas informações. N1, N2 é a variável, né, que eu entrei, e aqui foi onde eu fiz o processamento do que eu quero, tá? E aí eu vou colocar um exemplo para vocês entenderem. Então, o que a gente tem aqui, ó? Um algoritmo para a gente calcular a média, e aí eu tenho, ó, variável N1, que é a nota 1. Poderia escrever nota 1 sem problema nenhum. Na construção da variável, vocês podem dar o nome que vocês quiserem, lembrando que a gente tem algumas regras. Não pode começar por número, não pode começar por caractere especial, então arroba, não pode começar por traço, tem que começar por letra. E aí eu posso usar o sinal underscore, que é aquela tracinho embaixo? Pode, porque o underscore é considerado como letra. Então, tem algumas regrinhas na hora de criar as variáveis, tá? Então, aqui, ó, criei uma variável chamada N1, mas poderia dizer que era nota 1. Uma variável chamada nota 2, ou N2, igual aqui. Uma variável chamada média. E aí eu vou colocar 2 pontos e dizer qual o tipo de variável. Isso aí também eu vou declarar quando a gente for fazer em C, tá? Eu não vou ficar cobrando de vocês para utilizar um programa de visualizador de algoritmos, porque a gente vai passar direto para o C. Então, depois dessa semana que vem, a gente já começa no C, e aí a gente vai começar a fazer esses algoritmos direto no C, tá? Então, por isso e porque o tempo da gente está mais corrido, né? Assim, tem algumas coisas que eu quero que vocês façam mais no C. Então, eu vou deixar mais semanas, eu diminuir a semana de algoritmo, assim, para a gente trabalhar esses algoritmos lá no C. Então, a gente tem aqui, ó. O que esses 2 pontos
Isso aqui é a estrutura do algoritmo. Então, variável, declaro como var. N1, N2 e média é minha variável, o nome que eu dei dentro do meu programa para minhas variáveis. 2 pontos para indicar o tipo. Esse tipo real aqui é quando vocês utilizam ponto. Então, vamos supor, 1,58. 1,48. Então, os números do tipo real é porque ele aceita essa parte fracionária, tá? Esse dízimo. Se eu declarar aqui como inteiro, né? Esses variáveis ser do tipo inteiro. Eu não posso utilizar a parte fracionária. Então, vamos supor, se eu colocar aqui inteiro, eu tenho que digitar 1, 2, 3, 4, 5, 100, 200. Pode ser negativo, como pode ser positivo, mas tem que ser inteiro, não pode ter vírgula. Então, não pode ser 2,58. Não vai aceitar. Então, como eu quero nota ser fracionária, ele aceitar a dízima lá, né? Os decimais, eu coloco do tipo real. Então, todas essas variáveis aqui são do mesmo tipo, tá? Para que serve esse escreva aqui no português estruturado? Todas as vezes que eu uso o escreva é porque eu quero que apareça na tela. Então, quando a gente for converter para a linguagem C, esse escreva vai virar printf, tá? Então, quando vocês forem fazer os exercícios, é para vocês usarem o escreva? É para vocês usarem o escreva nesses exercícios do algoritmo. Porque quando a gente for para a linguagem C, a gente vai utilizar o printf, tá? Então, esse escreva, digite a primeira nota. Sempre eu vou usar entre aspas? Sim. Porque quando a gente for utilizar lá na linguagem C, vocês precisam colocar entre aspas, tá? Então, já crie o hábito para quando a gente for para a linguagem C, vocês não terem muita dificuldade. Então, todas as vezes que eu escrever, escreva entre aspas, digite a primeira nota, o que vai aparecer lá na tela do usuário? Só vai aparecer isso aqui, ó, digite a primeira nota. O escreva é um comando, gente. É um comando, tá? Tem que ser escrito com letra minúscula. Então, eu estou dizendo para escrever na tela, para apresentar na tela a primeira nota. Depois, eu tenho que usar o leia para ele ler a variável, tá? Então, o escreva é para imprimir na tela, né, para aparecer na tela, e o leia é para ele ler o valor que eu colocar lá. Qual o valor? Sou usuário, eu posso colocar qualquer valor. Posso colocar de 10 a 1.000, a 100, qualquer valor que eu quiser, tá? Até com ponto e vírgula. Então, o valor que eu digitar lá, se for 5, ele vai ler e armazenar dentro dessa variável aqui, tá? Então, qual o cuidado que vocês têm que ter também na hora de começar a construir o algoritmo? O nome que vocês colocarem nas variáveis tem que ser os nomes que vocês utilizarem dentro da estrutura, tá? Exemplo, se eu escrever aqui, ó, nota 1, e aqui eu dizer que é para ler N1, ele vai ler algum valor? Não, ele não vai ler nenhum valor, porque não existe para ele, eu declarei aqui como nota 1, mas aqui eu disse que é N1, mas para ele não existe essa variável N1, porque eu não criei. Então, as variáveis, os nomes que vocês criarem nas variáveis são os mesmos nomes que vocês vão utilizar dentro do corpo do algoritmo, tá? Não esqueçam disso. Então, aqui, leia N1. Depois, vou ter aqui, escreva. Eu vou pedir para imprimir na tela novamente. Digite a segunda nota. Então, o que vai aparecer na telinha preta lá na hora que a gente for fazer no Dev ou então no compilador online? Vai aparecer lá para o usuário, para ele digitar a primeira nota, e vai aparecer para o usuário para ele digitar a segunda nota, tá? Depois, eu pus para ler essa nota que eu vou digitar. Qual? Qualquer valor. Eu que vou digitar, eu posso digitar 7.1, 8.9, qualquer valor. Depois, o que ele vai fazer com essa variável? Então, o que eu fiz? Ó? Eu tive que criar uma variável para armazenar o resultado dessa soma.
Então, essa variável que eu criei aí, eu chamei de média. Então, a média, no caso, eu vou representar dessa forma, setinha, indicando para a média, tá? E quando a gente for para a linguagem C, a gente vai utilizar o sinal de igual, que não é igual, é atribuição, tá? A gente vai ver que o sinal de igual é quando eu repito o igual duas vezes. Quando eu só tenho um igual é atribuição. Estou dizendo que aquela variável vai receber o valor que está, o valor que vai ser resultado dessa soma aqui, tá? Então, ó, média, a setinha indicando para média, tá? Vai pegar o valor que tiver N1 mais o valor que tiver N2 e vai dividir por 2. Então, exemplo, se aqui ele recebeu aqui, ó, 7, e aqui ele recebeu um ponto, 7 mais 1, 8. 8 dividido por 2, 4, tá? Aqui eu não fiz estrutura de condição, tá? Só mandei, vou escrever a média. Então, não fiz o si, porque a gente vai ver si mais à frente. Então, por enquanto, a gente não vai trabalhar com a estrutura de decisão. Então, aqui você tem, ó, escreva. Então, o que eu quero que apareça lá na tela de resultado? A média é, lembrando que tudo que está entre aspas é o que vai aparecer escrito na tela. Aí eu uso vírgula, e aqui é o nome da variável que eu chamei. Qual que foi a variável que eu chamei? Não é média? Deixa eu só brigar com o cachorro ali, porque tá... Vamos lá, que hoje o cachorro não tá dando descanso. Aí vocês têm a média então, o que vai aparecer escrito lá na tela? A média é... O que é esse vírgula média? Todas as vezes que eu quero o quê? Que o valor que eu armazenei dentro dessa média aqui, ó, apareça para mim. É como se você tivesse um armário e nesse armário você tivesse uma gaveta que chama média. Aí, dentro dessa gaveta, eu anotei o resultado dessa operação. Então, quando eu puxar a gaveta média, eu vou ter o resultado lá, que 7 mais 1 é 8, dividido por 2 é 4. Então, quando eu puxar a variável média, o que eu vou ler dentro dessa gaveta? O número 4. Então, quando eu pedir aqui, para escrever a média aqui, esse média aqui é esse resultado que está dentro da gaveta. Então, o que ele vai mostrar para mim? Que a média é, e vai digitar lá para mim o número 4. Então, se eu colocasse aqui, 10 mais 10 dividido por 2. 20 dividido por 2 vai dar 10. O que ele escreveria aqui para mim? 10. Então, esse média é para ele pegar o valor que foi atribuído a essa variável, tá? Por isso que eu não coloco aspas, porque eu não quero que escreva, eu só quero que coloque o valor que tiver dentro dessa variável, tá? Então, por isso que eu só represento assim. Então, o que ele vai fazer? Quando eu for escrever a média lá, ele vai aparecer o número do resultado, tá? Então, é assim que vai funcionar. Alguma dúvida aqui? Como a gente declarou o algoritmo? Pessoal? Tudo certo? Deu para entender? Deu. Tá, então vamos lá. Vamos para o segundo exemplo. No segundo exemplo,
a gente tem a soma de dois números. Então, eu criei o algoritmo com esse valor. Eu preciso utilizar o nome das variáveis, lembrando que é vocês que vão criar. Lembrando que não pode começar, né, por número, nem traços, nem caracteres especiais. Tem que começar por letra, mas aí eu posso usar o sinal de underscores. E aí, o que a gente diz? Sempre utilizar os nomes que ficam mais fáceis para vocês acharem depois, principalmente quando vocês forem fazer um algoritmo que seja maior. Fica mais fácil vocês identificar. Igual lá, eu criei a variável chamada média. Então, eu sei que todas as vezes que eu chamar a variável média, ela vai trazer o resultado da operação. Mesma coisa, que eu criei a variável resultado. Então, eu sei que essa variável resultado é a soma desses dois números. Mas eu poderia usar a soma aqui? Poderia, sem problema nenhum. Ou resulte. O nome das variáveis é vocês que vão criar. Lembrando que eu tenho que declarar aqui o var. Aqui a gente vai declarar as variáveis e vai colocar dois pontos do tipo, tá? Então, lembrando que do tipo real é porque ele aceita o decimal, tá? Então, 1,5, 10,8 e assim sucessivamente. Se eu utilizar aqui inteiro, ele só vai aceitar números do tipo inteiro. Então, 20, 30, 40, 50. Então, vai ser nessa faixa, tá? Então, a mesma coisa, ó. Dei o nome para o meu algoritmo. Depois que eu dei o nome para o meu algoritmo, eu coloquei aqui as variáveis que eu vou utilizar no programa. Então, lembrando, como não pode faltar, e as variáveis têm que estar iguais com a que eu digitei aqui, tá? Então, se eu dei o nome aqui N1, aqui eu vou chamar N1. Se eu dei o nome lá nota 2, eu vou chamar nota 2 e assim sucessivamente, tá? E as variáveis que eu for utilizar no corpo tem que ter declaradas aqui, tá? Então, se acontecer de dar algum erro, é porque vocês ou declarou o nome e chamou outro, ou não declarou a variável, tá? Pode acontecer isso também. Eu só tenho variável do tipo real? Não. Vocês vão ver que se vocês têm variáveis do tipo inteiro, do tipo real, né? Que a gente vai chamar com outro nome na linguagem C. Aí vocês têm do tipo caractere, que é uma letra. E vocês têm do tipo string. Essas são as mais usuais, tá? As que a gente utiliza mais. Então, vamos lá. Aí eu vou colocar o início do meu algoritmo. E lembra que todas as vezes que eu escrever, escreva, é porque eu quero que apareça na tela para o usuário. E aí eu vou colocar, digite o primeiro número. As aspas não aparecem, tá? Só vai aparecer o que está escrito dentro das aspas. Então, lá para o usuário só aparece digite o primeiro número. Depois, a gente vai utilizar o leia, que lá na linguagem C a gente vai utilizar o scanf. E aí a gente vai dizer para ler qual variável? N1. Então, o que ele digitar aqui vai aparecer aqui dentro de N1, tá? Depois, vou mandar repetir o procedimento para ele escrever o número 2. Então, o que tiver entre aspas é o que vai aparecer na tela para o usuário. Então, digite o segundo número. Ou digite o número 2. Aí é vocês que vão definir. Ou informe o número. O que vocês escreverem aqui é o que vai aparecer na tela lá. E aí ele vai ler o número 2. Depois, eu vou chamar a variável resultado para receber o quê? A soma do N1 mais N2. Então, quando eu criar aqui a soma N1 mais N2, ele vai pegar os números que eu digitei aqui e vai armazenar dentro dessa variável. Então, a mesma coisa. Lembra que eu tenho uma gaveta e que lá no nome da gaveta eu identifiquei com o nome de resultado. E dentro da gaveta vai ficar o resultado da operação.
Então, quando eu puxar a gaveta resultado, o número que tiver lá, eu vou substituir a palavra pelo número. É basicamente isso, quando a gente chama aqui embaixo. Então, lá, os valores que eu somar, eu vou armazenar, vou guardar dentro dessa variável resultado. Quando eu quero que o resultado apareça, basta eu chamar o resultado. Como é que eu faço para ele aparecer na tela? Utilizando a palavra escreva. Então, eu coloco entre aspas o que eu quero que apareça lá na tela, né? O que seja escrito. Então, o resultado é o que aparece escrito lá. Então, tudo que tiver entre aspas é o que vai aparecer lá para o usuário. E aqui o resultado vai trazer o quê? A soma desses valores, tá? A soma desses valores. É assim que vocês vão escrever os algoritmos, tá? Alguma dúvida aqui, gente? Nesse procedimento? Dúvidas? Não, tá tranquilo. Deixa eu só mostrar aqui, só para vocês verem. Deixa eu só abrir aqui. O que é que acontece? Tem um programinha que a gente usa, que vocês vão, que chama Visual G, só que eu não consigo fazer com que ele apareça no Google Meet, porque como é programa, ele abre, assim, abre entre aspas, mas fica preto, então não me adianta de nada. Mas eu quero, e a gente, como a gente não vai utilizar o C já nas próximas aulas, quando a gente for começar, aí eu nem vou mostrar muito essa parte, porque a gente muda algumas coisas na linguagem, né? E, em vez de usar escreva, vocês vão utilizar printf. Em vez de colocar leia, vocês vão escolher, vão colocar scanf, e no caso de string vai colocar outro formato. Deixa eu ver aqui se aparece aqui para vocês. Espera aí. Tá, vocês vão utilizar o parênteses nesses casos aqui, vocês vão utilizar somente quando vocês querem que execute uma operação antes de outra, tá? E no caso do escreva, é porque a própria estrutura você já tem da linguagem C, você utiliza também o parênteses para delimitar que aqui, tudo que tiver entre aspas é o que ele vai escrever. E no caso das operações, aí vocês vão utilizar para determinar o que vocês querem que façam primeiro. Então, tudo que tiver entre parênteses é o que eles vão fazer primeiro, tá? Então, essa aqui é a carinha do lado do Visual G, tá? Então, quando eu falo para vocês que aparece na tela, tá dando para ver? Então, o que acontece? Ó? Aquele mesmo algoritmo que a gente fez, ó, que eu dei de exemplo para vocês, eu fiz no visual só para vocês verem como é que é a estrutura. No mesmo jeito que eu fiz lá, eu fiz aqui. Então, cálculo média. Aí depois eu coloquei N1, N2 e média do tipo real. Aí no programa vocês vão ver que ele muda, tá? As letras que são reservadas. Início, escreva. O que ele vai escrever? Informe a nota 1. Então, eu coloquei aqui, ó, na tela, né? Quando eu compilar o programa, quando ele for executar, né? Isso aqui eu vou falar quando a gente estiver lá na linguagem C. Aí, quando a gente compila, ele vai criar um executável e aí ele vai mostrar o resultado para vocês nessas telinhas aqui,
tá? Nessa tela preta. Então, aqui, ó, informe a nota 1, aí você vai digitar um valor, o cursor vai aparecer aqui, você vai digitar um valor, informe a nota 2, vai aparecer o cursor aqui, deixa eu só ver que eu acho que alguém pediu para entrar, espera só um pouquinho. Aí você tem aqui, informe a nota 2, aí o cursor vai piscar aqui e você vai colocar o valor que você quer, e aí a média das notas. Então, essa operação aqui, ó, ele já vai fazer automático, tá? Não vai aparecer para você que os números que você digitou aqui dividido por 2. Vai aparecer somente o resultado, tá? Então, a média das notas e aí o resultado. Ele pegou 10 mais 6, 16, dividido por 2, 8. Tá? Então, é nessa estrutura aqui que vai aparecer quando vocês estiverem fazendo no compilador, lá do Dev, ou se vocês não tiverem como instalar o compilador no computador de vocês, a gente vai utilizar um compilador online, para aqueles casos que a pessoa só tem o celular ou o tablet, que não tem como instalar, tá? E aí, aquele segundo exemplo que a gente fez, ó, esse exemplo aqui, eu acho que eu não coloquei para vocês. Então, aqui, ó. Essa telinha aqui é o que vai aparecer lá no resultado. Então, eu vou fazer o algoritmo para calcular o total de estoque, sendo que o estoque total é a quantidade de entrada menos a quantidade de saída. Então, o que vocês têm que pensar? Primeira coisa, quando vocês forem ler o problema, vocês vão pensar na resolução do algoritmo. Quais são os meus dados de entrada? O que eu preciso informar para aquele algoritmo, para que ele dê esse resultado que ele quer. Depois a gente vai pensar o que é o processamento, o que ele quer que faz. E aí a gente vai pensar no resultado. Então, aqui, ó, para mim fazer um algoritmo que me dê o estoque total, a primeira coisa que eu tenho que fazer é entrar com a quantidade que eu tenho hoje lá no meu estoque. Então, vamos supor que vocês têm lá, vocês vendem roupas, calças jeans. Quantas calças jeans eu tenho no estoque hoje? Né? Quantas entraram hoje? Quantas eu consegui vender até agora, 4 horas da tarde? Então, essa aí vai ser a minha quantidade de saída. Então, eu preciso dessas informações. Além disso, eu preciso de uma variável para armazenar essa informação. Que informação? A quantidade, o resultado da minha quantidade de entrada com a quantidade de saída que eu vou ter. Então, quantas variáveis eu vou ter que ter nessa situação? Pelo menos 3. Uma para receber a quantidade de entrada, né, quantidade de roupas que eu recebi. Uma para receber a quantidade de saída. E outra para receber, para me dar o resultado do estoque que eu tenho. Que poderia ser o estoque atual, ou o que eu tenho hoje, ou a quantidade armazenada. A palavra é que vocês podem, o nome da variável é que vocês podem mudar. Mas, então, é assim que vocês vão resolver o algoritmo. Vocês vão ler o enunciado e pensar. O que eu preciso para calcular a soma de 3 números, vamos supor. Para calcular a soma de 3 números, eu preciso informar o primeiro número, informar o segundo número, informar o terceiro número, tá? E preciso de mais de uma variável, porque depois que eu informar esses 3 números, o que eu vou fazer com ele? Né, armazenar, o problema não é a soma, então eu vou criar uma variável chamada soma para armazenar a soma desses três itens, dessas 3 variáveis. Então, é assim que vocês vão pensar na hora que vocês forem resolver lá o problema. Se não me engano, eu pus lá, acho que um exemplo para vocês calcularem lá a velocidade média, a distância, uma coisa assim. É um dos problemas
que vocês vão ter que resolver. E aí eu vou postar depois outros exemplos para vocês já habituarem para a gente já fazendo a linguagem C. Então, quando a gente começar a linguagem C, vocês vão ver que a gente vai ter muitos exercícios. Inclusive, a gente tem uma semana só para isso, só para fazer exercício. Então, como é que ficaria? Se eu fosse fazer lá no visual. O que eu tenho que declarar nas minhas variáveis? Então, eu preciso declarar o estoque, a quantidade que aqui eu chamei de quant entrada, a quantidade de saída, e eu declarei as variáveis sendo do tipo inteiro. Por que eu declarei nesse caso inteiro? Porque você não tem uma peça e meia. Você tem, eu vendi uma peça, 2 peças, 3 peças, 4 peças, 5 peças. Então, não tem como você vender a metade. Eu vendi hoje metade de uma calça? Não tem. Então, por isso que eu não coloquei do tipo real. Coloquei do tipo inteiro para vocês só terem valores redondos, né? Inteiros. Depois, aí ele vai aparecer lá para ele, escreva, né? Vai aparecer o que está em vermelho. Entre com a quantidade de estoque. Então, se vocês vierem aqui, ó, entre com a quantidade que tem no estoque. É aquela mensagem que está entre aspas, é essa mensagem que aparece aqui, ó. Aqui vai aparecer sem nada. Quem digitou esses valores aqui, ó, fui eu. Então, lá vai aparecer o cursorzinho do lado. Aí eu falei, leia, né? Para ler a variável, quem vai receber os dados que tá que eu digitar na entrada? Essa variável. Então, pense lá. Eu tenho o armário, várias gavetas, aí uma gaveta delas, eu coloquei o nome quant entrada. O que vai ficar armazenado dentro desse quant entrada? O valor que eu colocar lá na variável. Que valor? Qualquer valor, desde que seja inteiro. Né? Então, pode ser 100, 200, 300, 1.000, 4.000, 5.000, 10.000, não interessa. Então, ele vai pegar o valor que eu digitar e vai armazenar dentro dessa variável quantidade de entrada. Mesma coisa. Aí eu pedi aqui, ó, escreva entre com a quantidade que saiu do estoque. Então, entre com a quantidade que saiu do estoque, é o que está lá entre aspas, é o que aparece na tela para o usuário. Aí aqui fui eu que coloquei 20. Então, a mesma coisa. O valor que eu digitar lá vai ser armazenado onde? Na quantidade de saída. Então, a mesma coisa. Eu tenho lá várias gavetas, aí nessa gavetinha eu coloquei um nome chamado quanto saída e ele vai armazenar o valor que eu digitei nessa variável. Então, se foi 20, 30, 40, 50, ele vai armazenar lá dentro. Depois, eu vou usar o estoque total. Esse estoque total aqui, eu não vou pedir para escrever nem nada, porque ele só vai ser o quê? Meu processamento, o que eu quero que resolva no algoritmo. Qual que é a resolução que eu quero do algoritmo? Que me dê o estoque atual que tem lá na loja. Então, esse estoque total aqui, ou se eu chamasse estoque atual, o que eu vou fazer? Recebe, no caso aqui do visual, a gente usa o sinal de maior e o tracinho, né, que é uma seta. Então, o sinal de menor, né, maior. E o tracinho. Não, menor. Sinal de menor e o tracinho. E aí eu vou dizer quantidade de entrada menos quantidade de saída. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar lá a gavetinha que está a quantidade de entrada e vai me dizer que lá na quantidade de entrada tem 10 aqui, ó. 10. O que eu digitei lá na quantidade de saída? Eu coloquei 5, então ele vai colocar aqui que é 5. 10 menos 5 vai dar 5. Isso aqui vai dar o estoque atual. Então, lá naquela gavetinha que eu vou chamar de estoque atual, ele vai armazenar o resultado dessa operação. E aí eu vou mandar escrever. Então, esse resultado aqui, ó, a quantidade total de peças no estoque é o que eu escrevi aqui entre aspas, ó. A quantidade total de peças no estoque é. Eu dei espaço aqui para o cursor não quando ele me der o resultado aqui, o cursor não ficar pregado, tá? Então, eu dei esse espaço aqui, ó, fui eu que dei antes das aspas, né?
para não ficar pregado. Aí ele vai me dar o resultado da operação, que foi, nesse caso aqui, 100 menos 20. Então, quando eu coloco aqui, ó, estoque total, eu estou dizendo que é para chamar, ou para substituir essa palavra aqui, essa variável, pelo valor que está lá. É isso que eu estou dizendo. Você vai pegar o valor que está nessa variável e vai escrever para mim aqui. É isso que eu estou dizendo. E aí ele vai me dizer o total, tá? Então, funciona nessa estrutura, o português estruturado ou Portugal, tá? Que vocês vão ver. Depois a gente vai começar a substituir esses escrevas, esses leias, pelas variáveis, pelos nomes, né, as palavras reservadas que são utilizadas na linguagem C, tá bom? Alguma dúvida aqui, gente, nesse? Alguém não entendeu de onde que apareceu alguma variável, ou por que que eu declarei inteiro? Vocês podem perguntar. Se quiser ligar o microfone, se quiser utilizar o chat. Não deixem dúvidas. Vocês estão aí ainda? Ou sou eu que estou aqui? Hein, pessoal? Vocês estão aí ainda? Ou sou eu que estou falando? Gabriel Souza, Guilherme Lima, Iraci, tudo certo? Cauã, Tiago. Tudo certo, professor. Alice, Fernanda, tudo tranquilo? Sim. Nenhuma pergunta, dúvidas, questionamentos? Nada? As duas turmas estão aqui, turma MN. Pessoal, alguém se candidata voluntariamente a ser representante de turma? Não? Quem sabe? Talvez. Nada? Nenhuma dúvida? Então, vou estar encerrando com vocês. Pessoal, aproveita para perguntar, não fique com vergonha. Utilize esse espaço para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Se não, tá, utilize os fóruns, vocês ainda estão muito tímidos, tá? E a matéria da gente não é fácil. Não é uma matéria, é uma matéria gostosa, quando você faz os exercícios, vocês vão ver que vocês vão gostar de ver funcionando. Ó, consegui fazer o algoritmo, consegui rodar meu programa, tá funcionando, beleza. Mas tem que ter um pouquinho de dedicação de vocês e também, assim, perguntar. Vocês estão muito calados, muito tímidos ainda. Vamos melhorar para as outras aulas. Estou achando vocês muito calados até demais. Eu acho que vocês me deixaram o celular ligado ou o computador ligado e foi fazer outra coisa. Foi fazer outra coisa e me deixou aqui.